Olá, Shalom, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Te convido a um momento de oração, consagrando a Deus esse período que vamos estar aqui, adorando, louvando, meditando na palavra do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós nos fortalecemos em Ti. Somos gratos a Ti por mais uma oportunidade. E nos revestimos do Teu poder, do poder do Teu Espírito Santo, através dessa união com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos revestimos agora de toda a armadura que o Senhor mesmo nos deu. Aquela armadura de um soldado fortemente armado, preparado, Deus, pelo Teu Espírito Santo. Reconhecemos que não estamos lutando contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais da maldade espalhadas nos ares. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, venha mudar, venha encher-nos, venha transformar-nos, venha nos curar, restaurar os nossos sonhos, os nossos sentimentos. Senhor, venha mudar, mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, Senhor, vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Venha nos curar, Senhor. Venha curar o Brasil, Senhor. Oramos por todos que estão enfermos nesta hora, suplicando a Tua bênção, Teu poder curador e libertador. Entra, Senhor, nos hospitais, nas clínicas, toca em cada doente, Pai. Visita cada leito de dor nesta hora, Pai. Cura, Senhor. Levanta os que estão caídos, ó Pai. Abençoa os profissionais da área de saúde, ó Deus. Dê forças e graças a eles, Pai. Ajuda-os. Senhor, venha mudar. Mudar meus pensamentos. Restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova
Amém. Glória a Deus. Olá, paz do Senhor. Deus te abençoe. Te convido a tomar a sua Bíblia no livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 4. Nós vamos ler os versos 10 e 11. E depois os versos 19 ao 22. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, verso 10. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Agora, ainda 1 Samuel, capítulo 4, verso 19. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Te convido ao momento de oração. Querido Deus e Pai, somos gratos por esse momento na Tua Palavra, porque temos paz com o Senhor, porque somos conservados em perfeita paz, porque a nossa mente está firme no Senhor, porque nós confiamos no Senhor. E mais uma vez te pedimos, por favor, venha o espírito de revelação, de entendimento, venha o teu perdão sobre os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas misérias. Abre-nos os ouvidos espirituais para compreendermos a Tua Santa Palavra. E não queremos apenas compreendê-la, mas queremos aplicá-la em nossas vidas, todos os dias. E daremos a Ti sempre a glória, a honra, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pensar um pouco com os irmãos hoje sobre Icabô. Icabô não é alguma coisa que acabou e que a gente fala: ih, acabou. Icabô é o nome de um menino. E por que é que essa mãe colocou esse nome tão esquisito nesse menino? É o que você vai entender logo mais. Esse texto que nós lemos de 1 Samuel é uma das passagens mais negativas de toda a Bíblia. Uma das passagens mais desconcertantes da Bíblia. Essas palavras, Icabô, foi-se a glória de Israel, são palavras de uma mulher que está morrendo há 3.100 anos atrás. Icabô significa foi a glória de Deus. A glória de Deus se foi. Mas apesar de ser uma das passagens mais tristes da Bíblia, ela contém preciosas lições para nós. E eu quero meditar nelas com você nessa hora e tirar o máximo de proveito dessas lições.
Amados, a nação de Israel está desvirtuada. A nação de Israel está vivendo um período de completa cegueira espiritual. Um período de declínio espiritual, de maldade, de idolatria. A nação de Israel está seguindo deuses pagãos, esqueceu-se do Deus verdadeiro. E Israel foi atacada pelos filisteus, inimigos, que tinham como seu Deus a Dagon, uma sereia maligna. Esse era o nome do Deus, falso Deus, dos filisteus. Os inimigos venceram a batalha e 30.000 soldados de Israel morreram na guerra. É o que acontece quando o Filho de Deus se afasta de Deus. É exatamente isso. Quanto mais próximo de Deus, mais longe do mundo e do pecado. Mas quanto mais se afasta de Deus, mais próximo do mundo e do pecado. A nação de Israel, eleita por Deus, o povo de Deus, escolhida por Deus, colocada acima de todas as nações, pelo próprio Deus. Eles habitavam em uma terra que mana leite e mel, ou seja, eles habitavam no lugar mais seguro do mundo. Eles serviam ao único Deus, mas eles não valorizavam nada dessas coisas. E aqui entra o amor de Deus, incomparável amor de Deus. Aqui entra o incompreensível amor de Deus. Porque eles pecavam, eles se afastavam de Deus, depois eles reconheciam, eles se humilhavam, eles pediam perdão, Deus os perdoava e eles continuavam as suas vidas. Esse é o amor de Deus, incompreensível à mente humana, mas não precisamos compreender, precisamos apenas seguir a Deus, obedecer a Deus, buscar a Deus. Imensurável amor de Deus, infinito amor de Deus. Sempre que Israel pecava, se afastava de Deus, mergulhava na idolatria, buscava outros deuses, mas quando se arrependia, reconhecia, se quebrantava, se humilhava, era perdoado, recebia o perdão de Deus e continuava a vida. E é exatamente assim que acontece conosco, porque Deus não mudou, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando um filho dele se afasta da presença dele, mas reconhece, quando desobedece, quando peca, quando ofende a santidade de Deus, mas reconhece, se volta para Deus, se humilha diante de Deus e pede perdão a Deus, recebe o perdão, recebe a bênção e toca a vida. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. É promessa de Deus para nós, queridos, para mim e para você. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quando eles estavam sendo atacados pelos filisteus, eles colocaram a arca da aliança para o meio da batalha. E era comum fazer isso. Sempre que havia uma batalha, uma guerra, Israel colocava a arca de Deus, a arca da aliança, no meio na frente da batalha.
porque ela era um símbolo da presença de Deus. A Arca de Deus, para quem não sabe, era uma caixa de 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura, 70 centímetros de altura. Ela era feita de madeira, revestida de ouro. Ela tinha uma tampa totalmente de ouro, com 2 querubins esculpidos em ouro puro. E ela guardava as tábuas da aliança, guardava a vara de Arão, que floresceu, e também o pote de maná. E eles então sempre levavam a Arca de Deus nas batalhas e sempre tinham vitória. Deus dava sempre a vitória a Israel. A Arca de Deus era um símbolo da presença de Deus com eles. E os filisteus então tremiam de medo quando viam a Arca de Deus. E eles então proclamavam: esse é o povo do grande Deus. Esse é o povo do Deus que os tirou do Egito. E o Deus deles é maior do que o nosso Deus Dagom. Mas, naquele dia, nessa batalha especificamente, a Arca de Deus não serviu para nada. Israel foi derrotado, 30.000 soldados morreram. Por quê? Porque Israel estava mergulhado no pecado. Porque estavam afastados de Deus. Qual é a lição para nós aqui, queridos? A lição maravilhosa para nós aqui é que uma pessoa pode ser membro da maior igreja do mundo, pode ser membro da igreja mais bonita, da igreja mais renomada do mundo. Ele pode frequentar a igreja todos os dias, mas se a vida não estiver limpa com Deus, de nada adiantaria. Se a vida não estiver de acordo com Deus, nada disso tem valor. É segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 2, que diz: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Mas, se o deixardes, Ele vos deixará também. É a palavra de Deus. Se reconhecer o pecado, se humilhar, se quebrantar, confessar, Deus está sempre pronto para perdoar, para trazê-lo de volta à comunhão. A Arca de Deus só era um símbolo da presença de Deus, mas não havia nenhuma mágica nela. Israel perdeu a batalha. É isso que o pecado causa: derrota. O pecado causa tragédias, desgraças. O salário do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. A glória de Israel se foi. A glória de Israel se afastou deles, porque eles se afastaram do Deus verdadeiro. Amados, os templos hoje estão fechados. Em muitos lugares, muitos templos estão fechados. Os templos podem se fechar,
Mas nós não podemos nos afastar do Deus verdadeiro. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A igreja não fecha, a igreja não para. A definição de igreja é simples. É um grupo de pessoas que foram transformadas por Deus. Igreja é um grupo de pessoas que foram chamadas por Deus para serem diferentes, porque receberam vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. É Mateus 18, 20, que o Senhor Jesus nos diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. 2 ou 3, onde estiverem reunidos, o Senhor já reconhece como sendo a igreja dele. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estou no meio deles. Agora note que ele diz, em meu nome. É preciso estar reunido, mas reunido em nome do Senhor Jesus, porque é o nome que está acima de todo nome, e diante desse nome todo joelho se dobrará, no céu, na terra e abaixo da terra também. Aleluia. Porque ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é a videira verdadeira, ele é a raiz de Davi, ele é o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Agora, você poderia me perguntar, mas 2 ou 3 reunidos, onde? Em que lugar? Em qualquer lugar. Essa é a grande maravilha. Em qualquer lugar, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Em qualquer lugar. Há alguns anos atrás, eu fui a um congresso de pastores em Camboriú. E quando cheguei na cidade, procurei por uma pousada. E achei uma pousada, então a recepcionista subiu comigo até o quarto para me mostrar o quarto. E quando estávamos ali, ela mostrando o quarto, eu disse, gostei, vou ficar com esse. E ela então, para minha surpresa, me olhou e perguntou, você gostaria de ter uma namorada aqui? E eu disse, eu já tenho um namorado, e o nome dele é Jesus. E quando eu disse, eu já tenho um namorado, o nome dele é Jesus, ela começou a chorar. Era uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor, desviada da igreja, dos caminhos de Deus. E ali mesmo, naquele quarto, eu impus as mãos sobre ela e comecei a orar e a clamar a misericórdia de Deus para aquela vida. E de repente, uma unção tão poderosa e a glória de Deus inundou aquele quarto, de maneira que ali se transformou numa igreja. E ela, durante todos os dias que eu fiquei ali hospedado, naquele congresso, todos os dias, ela me pedia oração. Em qualquer lugar, aonde você estiver, em 2 ou 3 reunidos, em nome dele, ali ele reconhece a igreja dele. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Ninguém pode parar a igreja do Deus vivo. A igreja é dele. A mensagem é dele. A mensagem não é minha. A mensagem é dele. Eu sou apenas um mensageiro dependente da graça dele, um mensageiro incapaz, miserável,
pecador dependente da graça e da misericórdia dele. A igreja é um organismo vivo que o Senhor Jesus tocou. Glória a Deus. A igreja tem alertado os filhos de Deus do mundo inteiro. Jesus está voltando. Prepara-te, arrependa-te, volte para Ele, porque Ele está voltando. O profeta Amós profetizou lá no século 8 antes de Cristo, no livro de Amós, no capítulo 4 e no verso 12. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Satanás odeia você. Se você é crente no Senhor Jesus, se você já confessou a Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida, saiba que Satanás odeia você. Você entendeu? E você pode beber todas as cachaças do mundo, você pode até usar todas as drogas do mundo, e você pode até blasfemar contra Deus, mesmo assim Satanás continuará odiando você. Sabe por quê? Porque Deus te ama. É por isso que Satanás odeia você. Porque você é um ungido de Deus. Como está escrito na palavra em Isaías 61. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. O Senhor me enviou, glórias a Deus, para pregar as boas novas. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, aleluia, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia, glórias a Deus. Deus te ama, por isso que Satanás odeia você. Se perseguirem você por causa da sua fé, dê glórias a Deus. Se odiarem a você por causa da sua fé, dê glórias a Deus. Certo líder costumava perguntar aos seus missionários, sempre que a sua equipe de missionários voltavam de uma missão, aquele líder perguntava para eles: e aí, como foi o trabalho? Quantos foram salvos e quantos ficaram bravos? Porque é assim, ou a pessoa fica salva, ou ela é salva, ou ela vai ficar irritada, vai ficar brava. Amados, a igreja nunca vai parar, a igreja nunca vai falir, a igreja nunca irá enfraquecer, a igreja nunca irá mudar, porque é a igreja do Deus vivo, porque o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 16, verso 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ela segue triunfante, aleluia, nunca irá mudar, nunca irá enfraquecer, glórias a Deus. O mundo é o maior inimigo da igreja.
O mundo odeia a igreja, e a igreja também odeia o mundo. O apóstolo João nos diz na sua primeira carta, no capítulo 2 e no verso 15, se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. O amor do Pai não está nele. Então, não tem como alguém amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós usamos muito essa palavra mundano. Tal coisa é mundano, tal coisa é mundana, e muitos às vezes nem sabem o que significa ser mundano. Mundano é tudo aquilo que não é de Deus. Qualquer coisa que não seja de Deus é mundano. Quando a Bíblia diz, não ameis o mundo, quando a Bíblia diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, não está falando do mundo, as coisas que foram criadas por Deus, não está falando dos rios, das árvores, dos montes, das flores, não está falando das coisas que Deus criou, mas está se referindo a esse sistema maligno imposto por Satanás no mundo. É esse sistema diabólico no mundo. E o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6 e no verso 17, diz, saia dele, sai do meio deles, separai-vos. Se alguém crente no Senhor Jesus tiver que se unir aos mundanos, que seja para falar do poder de Deus, que seja para evangelizar. Amados, a igreja segue guerreando contra esse sistema. A igreja segue nessa guerra contra esse sistema do mundo. Mas essa é a única guerra em que se conhece quem é o vencedor por antecipação. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E acabou. Foi-se a glória de Deus. E quando o sumo sacerdote Eli ouviu essa notícia que Israel havia sido derrotado na batalha, que 30.000 soldados haviam morrido, e que 2 filhos dele também haviam morrido, Ofni e Finéias, e que a arca de Deus tinha sido levada pelos inimigos filisteus, o sumo sacerdote Eli ficou tão chocado com a notícia que ele caiu de costas, quebrou o pescoço, bateu a cabeça e morreu. E naquele momento, a mulher de Finéias, filho do sumo sacerdote Eli, estava dando à luz a um menino. E quando ela recebeu a notícia de que seu sogro havia morrido, que os 2 filhos dele também haviam morrido, que a arca de Deus tinha sido levada, o choque foi tão grande que ela também morreu. Deu à luz, as amigas tentaram consolá-la, dizendo, olha, te nasceu um menino. Mas ela não fez caso disso. Apenas deu o nome ao menino de Icabô e morreu. Significando, a glória de Deus foi embora. Amados, hoje tem sido dias em que o mundo tem virado as costas para Deus. Estamos vivendo dias em que
o Brasil também tem virado as costas para Deus. 3 palavras têm sido excluídas das pregações. Quase não se fala mais delas. Justiça, juízo e pecado. As pessoas não querem Deus. E quando o louvor e a oração sai de uma nação, a glória de Deus também sai. E todo o resto começa a se perder. Vivemos dias hoje que quase não se fala mais no Espírito Santo, sendo que é Ele quem dá o poder. É Atos 1:8 que nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, na Samaria, até aos confins da terra. Glórias a Deus. O que diferencia a igreja de um clube social qualquer? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá poder. É o Espírito Santo quem convence. É a glória do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Glórias a Deus. É o Espírito Santo quem faz a igreja ser o lugar diferente de todos os demais lugares do mundo. O que faz da igreja ser um lugar especial em todo lugar do mundo é o Espírito Santo. É Ele quem convence. Certa vez estávamos em um culto, eu estava pregando a palavra de Deus, quando entrou um homem pela primeira vez e sentou na última fileira. Eu nunca tinha visto, não conhecia aquele homem. E no meio da mensagem, aquele homem foi tocado pelo Espírito Santo de uma tal forma que ele não aguentou e veio à frente, me abraçou chorando e disse: pastor, eu preciso confessar os meus pecados. E começou a confessar pecados, chorando, confessando pecados e chorando. E eu orei por um tempo por ele. Eu nunca tinha visto alguém ser convencido de uma forma tão poderosa pelo Espírito Santo. Ele tinha sido um criminoso, e aquele homem nunca mais foi a mesma pessoa. É o Espírito Santo quem convence. Se o pregador não tem o Espírito Santo, a mensagem não flui, não faz efeito. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos clamar pelo Espírito Santo, pelo poder dele a todo instante. Você não pode nem louvar a Deus se não for pelo Espírito Santo. Você não pode adorar a Deus se não for pelo Espírito Santo. Você não pode nem declarar que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus que diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. João, no capítulo 4, no verso 3, no verso 23, nos diz que ninguém pode dizer, ninguém pode adorar a Deus, senão em espírito e em verdade. Então ninguém pode louvar senão pelo Espírito, ninguém pode adorar pelo Espírito, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Glórias a Deus, louvado seja Deus. E hoje fala-se muito pouco do Espírito Santo, fala-se muito pouco da unção do Espírito. Como precisamos da unção do Espírito. João, no capítulo 16, no verso 8, está escrito: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E hoje nós falamos muito pouco do poder de convicção
que há no Espírito Santo de Deus. Amados, eu creio em um Deus que opera o sobrenatural na vida do homem. Eu creio em um Deus que faz milagres. Eu creio no Deus que pode todas as coisas. Glórias a Deus. Eu creio no Deus que responde orações. Louvado seja Deus. Certa vez estávamos na rodovia e passando pelo trevo de Santa Cruz da Esperança. À noite, eu estava com minha esposa e os 3 filhos no carro. Nossos filhos eram pequenos. Quando avistei um rapaz agachado na beira da rodovia. E o Espírito Santo me falou: pare o carro e vai até ele. Parei o carro e quando me aproximei daquele rapaz, notei que ele estava chorando. E perguntei para ele o que estava acontecendo, se eu podia ajudá-lo. Então ele contou-me a sua história. Havia brigado com sua noiva, havia brigado com seus pais e tinha saído de casa. Estando ali, agachado na beira da rodovia, chorando, aquele rapaz estava prestes a tirar a sua própria vida. Então comecei a ministrar a ele, impus as mãos sobre ele, comecei a orar. Ele se acalmou. Eu disse: entra no carro, eu vou levar você em casa. Ele disse: você vai fazer isso? Eu disse: vou te deixar na tua casa. Então o levei até próximo da sua casa. Alguns meses depois, passando pelo mesmo lugar, eu disse para minha esposa: vamos entrar na cidade. Quem sabe a gente não encontra aquele rapaz daquele dia, daquela noite. E para nossa surpresa, quando entramos na cidade, nós o avistamos na praça, sentado em um banco. E fomos conversar com ele. Então ele agradeceu muito e disse que naquela noite Deus salvou a vida dele através da minha vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio em milagres. Eu creio num Deus que responde orações. Amados, eu creio que o Espírito Santo sonda os nossos corações e conhece cada uma das nossas necessidades. Romanos 8, verso 27 nos diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Glórias a Deus. Ele sonda o teu coração, ele conhece todas as tuas necessidades. Glória a Deus. Há uns 15 anos atrás, quando meu pai morreu repentinamente, estávamos preparando para ir ao velório quando recebi uma ligação. Era um empresário da cidade. Me disse: Alceu, você pode passar no meu escritório? Preciso falar com você. Eu disse: sim, eu passarei. Não falei nada para ele que meu pai havia morrido. Ele não sabia. E quando cheguei em seu escritório, ele disse: olha, eu costumo dar uma oferta a um servo de Deus periodicamente. E hoje é o dia de eu dar essa oferta. Eu orei a Deus e Deus me mostrou você. E me entregou uma oferta que era equivalente a umas 3 vezes do valor que eu recebia como
auxílio financeiro da igreja. E eu estava indo para o velório do meu pai e ele não sabia de nada. Eu creio no Deus que sonda os nossos corações e que conhece cada uma das nossas necessidades. É o Deus de Israel. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus dos deuses. Ele é Emanuel, Deus conosco. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu te convido agora a tomar a sua porção do pão, do cálice, para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Nós vamos ter um momento de oração antes, em nome de Jesus. Curve sua fronte, fale com Deus nesta hora, em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, graças por esse momento maravilhoso, precioso, esse momento de unção da Tua presença santa, esse momento de intimidade, de comunhão profunda com o Senhor. Pai, estamos convictos de que a Tua palavra está carregada de vida, a Tua palavra está carregada de poder. Muito obrigado, Senhor. É exatamente isso, Deus. A Tua palavra diz exatamente aquilo que ela quer dizer. Obrigado, Pai querido, em nome de Jesus. Obrigado por esse livro sagrado que tem sido a nossa força. A Tua palavra é o nosso guia. A Tua palavra é o nosso consolo. A Tua palavra é a nossa cura. É o nosso socorro bem presente na tribulação. Glórias, honras e louvores nós te damos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome teu cálice, tome teu pão. Eu quero consagrar a Deus. E nós vamos então comer juntos do pão e beber juntos do cálice, em obediência à ordem do Senhor Jesus. Não estamos fazendo outra coisa senão obedecendo aquilo que Ele mandou fazer. Ele disse: fazei isso em memória de mim. Então, até o Senhor Jesus voltar, a igreja dele estará fazendo isso em memória dele. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti este pão, símbolo do corpo do Senhor Jesus, pregado no madeiro, para pagar o preço do meu pecado. Pai, ao recebermos deste elemento da Santa Ceia nesta hora, possamos estar recebendo da Tua bênção, da Tua cura, do Teu perdão, da Tua provisão. Pai, perdoa-nos os pecados nesta hora. Reconhecemos que somos falhos, miseráveis, dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Em memória de Jesus, comamos do pão. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti esse cálice, um fruto da videira, que simboliza o sangue de Jesus Cristo,
vertido no Calvário. O sangue bendito, sem mácula, que fluiu da cruz do Calvário para pagar o preço do meu pecado. Muito obrigado, Jesus. Em memória de Jesus, bebamos do cálice. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você pode glorificar o Senhor nesta hora. Glórias te damos, ó Pai. Bendito, exaltado, glorificado seja o teu santo e poderoso nome. Graças a Deus por tua doce presença. Maravilhosa presença. Senhor, dá-nos a graça de não nos afastarmos jamais do Senhor. Muito obrigado, Deus. Queremos continuar, ó Deus, perseverantes, até o dia que o Senhor nos voltar, que o Senhor voltar, até o dia que o Senhor nos chamar. Muito obrigado, quando estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado, Deus, por causa de tudo isso, Senhor, é que nós somos cheios de gratidão, alegres, felizes, e sabendo que iremos ao encontro deste novo dia, que em todas as coisas somos mais que vencedores, sabendo que o Senhor sempre dará ordens aos teus anjos, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Muito obrigado, Pai. Graças te dou, porque em Cristo Jesus, o Senhor me conduz sempre em vitória, em triunfo, com a tua bênção, com a tua graça, Senhor. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Proclamamos que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Por isso te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu peço, por favor, que você continue sendo fiel no teu dízimo, na tua oferta que é pessoal, voluntária, sem constrangimento, reconhecendo ser este um ato de honra ao nosso Deus. E com toda certeza, o Deus que é galardoador dos que o buscam, vai te recompensar, vai te abençoar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero profetizar sobre a tua vida, mais um momento de oração, e já estamos encerrando. Deus, eu coloco cada vida, está orando comigo nesta hora, diante do teu altar. Pai, eu clamo especialmente por aqueles que estão passando por enfermidades, aqueles que estão com dores, aos que estão com depressão, com tristeza no coração. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, um trabalhar poderoso do teu Espírito Santo em cada vida. Deus, em nome de Jesus, traz a cura para o enfermo, traz alegria, Senhor, para o que está triste. Ó Deus, tem misericórdia, derrama da tua glória, Pai, e nós sempre te louvaremos e te agradeceremos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom.